olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Meninas, sejam bem-vindas essa manhã. E nós estaremos juntas aqui por 1 hora e eu espero que vocês aproveitem o máximo. Quem aqui já esteve com a psicóloga antes? Muita gente, que bom, fico feliz. A impressão foi boa, média ou ruim? Muito boa? Que bom, fico mais feliz ainda. Olha, esse é um momento, então, eu sei que às vezes a gente tem tantas dúvidas, né? Mas esse é um momento da gente comentar sobre essas dúvidas, de tirar dúvidas, de compartilhar dúvidas, tá? Quem esteve aqui ontem? A maioria. Fico mais feliz ainda. O que para vocês, na verdade, porque todas nós temos conflitos, nós temos questionamentos. O que para vocês hoje é a fonte de maior questionamento na sua vida? Vocês já pararam para pensar? Já? Como é um bate-papo, alguém quer começar a primeira pergunta? Ousa a começar a primeira pergunta? Vocês estão com vergonha? Um pouco, médio ou muita vergonha? Vocês têm perguntas a fazer? Vocês não estão fazendo porque vocês estão com vergonha, é isso? Podem perguntar, meninas. Olha, vergonha e medo todo mundo tem. O bom é quando a gente passa a enfrentar, né? Então, assim, se tem alguma pergunta que está lá no seu coração, pode pedir um papel, pode começar a perguntar. Ou ninguém tem pergunta aqui? Então, fale um tema, por exemplo, para a gente começar. O que vocês têm vontade nesse bate-papo? É um tema ou é uma pergunta? Tem perguntas e outras perguntas aqui. Pode começar dessas aqui também ou não? Pode? Eu vou misturar a pergunta da amiga para não precisar identificar a pergunta dela, tá, meninas? A primeira pergunta aqui é o que é dependência emocional. Vocês já conheceram alguém que tem dependência emocional? Já ou não? Dependência emocional, muito se fala sobre, mas pouco realmente se diz o que é, né? Vocês já tiveram uma amiga, por exemplo, que ela teve um namorado, ou um esposo, ou um namorado, ou, enfim, uma amiga também, entre amigas também acontece, que a relação está muito ruim, mas a pessoa não consegue sair disso? Já viram pessoas assim? Já? Dependência emocional, na verdade, é quando eu tenho um afeto muito grande por uma pessoa e é como se eu precisasse daquela pessoa para sobreviver, mesmo aquilo não me fazendo bem. Então, o que acontece? Na nossa vida, a gente tem que entender duas coisas. Uma coisa é como se fosse isso aqui, ó. Todo relacionamento é como se fosse essa bandeja. Todo relacionamento é uma estrutura. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de relacionamento de amizades. É uma bandeja. Quem que eu ponho dentro dessa bandeja? Eu ponho a Maria, eu ponho o João, eu ponho o Antônio, eu ponho a Fernanda. Então, na minha bandeja de estrutura de amizade, eu ponho pessoas aqui dentro. Aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai formando uma nova bandeja, que é a bandeja do quê? Do relacionamento afetivo, né? Do namoro, depois do casamento. A minha bandeja do casamento, ela é tão grande quanto, obrigada, meu bem, tão grande quanto, só que cabe apenas uma pessoa, que é o marido.
né? Depois, o que acontece? Tem a bandeja dos filhos, dos pais e assim por diante. Então, o que eu preciso entender? O relacionamento é a estrutura. E os ingredientes desse relacionamento são as pessoas da minha vida. Quando eu coloco, na verdade, uma pessoa aqui dentro, e essa pessoa se torna, a necessidade de conviver com essa pessoa se torna maior do que a minha existência, então, certamente, eu já tenho um grau alto de dependência emocional. Porque dentro da minha bandeja, porque eu funciono, dentro do meu ser tem várias bandejas. E essas bandejas, elas têm que estar em equilíbrio para um bom funcionamento emocional. Mas, de repente, um ingrediente ele se torna maior do que todas as outras estruturas, isso é dependência. Isso começa a gerar um mal-estar muito grande. A pessoa começa a fazer coisas, por exemplo, passar por cima dos próprios valores para manter essa pessoa dentro da bandeja. Só que, mais dia menos dia, essa pessoa vai sair. Porque um dia você não vai conseguir fazer tudo. Então, é o famoso saco sem fundo. O dia que não fizer, a pessoa sai. A dependência ela está muito ligada à culpa. A pessoa sempre acha que ela mantém um relacionamento sozinha. Por exemplo, a culpa é dela. Se eu não fiz, foi pouco. Eu não fiz o suficiente, eu deveria estar fazendo mais. Então, meninas, isso é dependência emocional. Tem cura? Lógico que tem. A gente precisa aprender a compartilhar, buscar ajuda para sair da condição de culpa, para sair da condição de inferioridade. Eu não consigo, a segunda pergunta, eu não consigo dizer não para ninguém. Como é que eu posso começar? Quem aqui já passou por situações de ter vontade de ter dito não e não conseguiu? É uma situação comum, não é? Nessa situação que vocês passaram, não precisa responder, só mentalmente. Na situação que vocês passaram, foi prejudicial? Precisava ter dito não? Olha, quando a gente precisa dizer não e a gente não diz, acontece uma coisa muito interessante no nosso coração. Todas as vezes que eu digo sim para uma pessoa, querendo dizer não, eu estou dizendo sim para ela e não para mim. Por quê? Porque eu gostaria de ter dito não. Então, o que acontece? Se eu digo sim, querendo dizer não, eu estou tirando um pedacinho do meu coração que é fundamental, que ajuda no meu equilíbrio emocional. Porque quando eu digo sim, querendo dizer não, me dá uma sensação, assim, muitas pessoas me falam assim, nossa, me deu uma ruindade. Eu queria ter falado e não consegui. Aí dá a sensação que a autoestima diminui um pouco, o bem-estar diminui um pouco, e assim são vários ingredientes que começam a diminuir. Então, a lasquinha por lasquinha. Só que imagina você várias vezes ao dia dizendo sim no lugar do não. Como é que eu posso mudar isso? Simples assim. O que vocês precisam? Primeira coisa, a gente tem que ter estabelecido os nossos valores. O que é importante para mim? Por exemplo, né, a gente já fala sobre várias coisas, a gente vê a escola, a sociedade colocando a respeito de drogas, bebidas e tudo mais. Mas a vida é muito mais do que isso para nós, né? Então, se eu falo, por exemplo, eu estou super atarefada hoje e alguém me pede para, sei lá, para dar uma carona. Eu sempre dou uma carona. Mas naquele dia eu não posso dar uma carona, porque se eu for dar uma carona, nesse trânsito, imagina, era para eu comer alguma coisa, eu vou deixar de comer porque eu preciso levar. É bonito o propósito? É, mas eu tenho esse zelo para comigo também. Por quê? Se eu deixo de fazer algo por mim, que é necessário, e eu vou até, para sempre me doar, primeiro que eu estou querendo ser aceita e ser boazinha. Passa por aí também. Tem sempre a necessidade de ser boazinha, né? Só com os outros, não comigo. Segundo, que gera um desgaste tão grande na minha pessoa que eu não tenho sustentação nas próximas vezes, é mais ou menos o ciclo assim. Nossa, mas eu já falei tantos, imagina se eu falar não hoje, o que a pessoa vai pensar de mim? Né? Então, meninas,
O que eu preciso? Ter seus valores estabelecidos. De que maneira? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa legal? Vocês são legais, gente? Não? Então fala sim. Vocês são gente boa? Sim. Vocês são mulheres assim? Vocês são mulheres poderosas? Nossa, esses sim aí, olha, gente, vocês são mesmo. São super poderosas. Vocês são pessoas divertidas? Determinadas? São bonitas? Sim, gente. Que legal. Então, se a gente tem bem estabelecido os trilhos dentro do nosso coração de quem eu sou, o que eu preciso? Se eu estou para dizer sim para uma pessoa e não para mim, o que eu preciso fazer? Conversar com a pessoa. Maria, eu queria tanto te dar uma carona hoje, só que se eu for até lá à sua casa, eu vou deixar de fazer isso e isso. Você se importa? Seja sincero. A gente é amado pelo que a gente é. Pelo que a gente é. Não pelo que a gente tem. Não é super pelo aquilo somente que a gente faz. É um contexto, é um conjunto de coisas. Então, como sair dessa situação? Estabelecendo dentro de você. Será que para eu ser amada, eu tenho sempre que dizer sim? Será que para eu ser amada e aceita, para eu me sentir bonita, para eu me sentir querida num grupo, eu tenho que virar um tapete? Minha vida vira uma terra sem lei, todo mundo entra e sai, todo mundo entra na minha casa e faz o que quer, todo mundo entra na minha vida e faz o que quer? Então, o primeiro trilho é o que eu quero, quem eu sou. E será que para ser aceita, eu preciso sempre dizer sim? Se você, para ser aceita numa amizade, num grupo, você sempre precisa dizer sim, é porque você ainda não está num grupo de amigos. Você está num grupo de pessoas que sugam de você. E o dia que você parar de dizer sim, as pessoas vão embora, não porque você parou de dizer sim, mas porque não eram suas amigas. E a gente confunde isso, a gente acha que a pessoa vai embora porque a gente falou não. A pessoa não, o verdadeiro amigo não vai embora quando a gente fala um não. A pessoa fica. Agora, uma coisa importante. Quando a gente vai falar um não, não é o conteúdo do que a gente vai falar, é como a gente vai falar. Isso é muito importante, meninas. Em tudo na nossa vida é como se fala. Eu posso, por exemplo, falar, sei lá, dar um esporro em alguém de maneira tão delicada que a pessoa até agradece. Fala, nossa, Adriana, obrigada, eu não tinha percebido. Mas, de repente, eu começo a falar de uma maneira tão grossa com a pessoa, até para dar um presente. Tem gente que dá um presente de maneira grosseira, vocês já perceberam? Nossa, comprei para você porque não teve jeito. Sei lá, fala alguma coisa nesse sentido. Até um presente deixa de ser suave. Então, não é o não em si, mas é como eu falo. Fulana, eu gostaria muito de fazer isso por você, mas hoje realmente eu não consigo. Você se importa de ser amanhã? Você se importa de ser na segunda-feira? Porque hoje realmente eu não tenho como eu fazer. Então, tudo é como se fala e não a palavra em si. Como vencer o complexo de inferioridade? Vocês já se depararam com alguns momentos assim na vida de vocês, de achar que a pessoa é maior, é mais bonita, maior no sentido assim de ser grande? Já passaram por algumas situações assim? Aonde é que vocês acham que isso começou? Quando a gente nasce, nenhuma criança nasce com a sensação de inferioridade. Todas as crianças podem pegar crianças de todas as idades, por exemplo, até 5 anos de idade, que todas brincam, todas se interagem, cada um do seu jeito. Alguns mais tímidos, outros menos. Mas assim, todas se interagem. E aí o que vai acontecer? Ao longo da nossa vida, não é porque os nossos pais querem, tá, gente? Porque senão fica aquela questão assim, eu fui conversar com o psicólogo, tudo a culpa é do pai e de mãe. Pai e mãe educam a gente até um certo tempo, depois a gente se educa pela vida. Tá? Então, esse negócio de que eu não tenho isso, eu não fiz aquilo, é culpa do meu pai e da minha mãe, é vírgula. Uma parte foi, mas a outra você vai se desenvolver. Por isso que a gente vai viver muitos e muitos anos na nossa vida. Então, pai e mãe educam uma pequena parte fundamental, mas
é uma parte do nosso tempo. Por exemplo, pai e mãe educa até 20 anos, por exemplo, não é? E depois o resto dos 80, quem vai se educar? Nós. Então, mas desde pequena, às vezes a gente começa assim: ah, Maria, não faz isso, minha filha, isso não é para você. Larga isso. Mãe, vamos na loja tal. Não, porque lá é isso, lá é aquilo. Então, vem colocando um monte de conceitos, né? Mãe, eu posso isso? Não, não pode, porque isso não é para nós, né? Isso é disso, isso é daquilo. Então, começa a sensação, vai criando em nós a sensação de que a gente tem um menor valor, né? Quando a gente começa, desde pequenininha, né, diminuir a nossa força, porque, olha, gente, complexo de inferioridade passa pela força emocional. Quem aqui se sente forte emocionalmente? Gente, pela fé, gente. Nossa, meninas, não, vou fazer novamente, vocês fazem favor de levantar essas mãos. Quem aqui se sente forte emocionalmente? Quem aqui se sente muito forte emocionalmente? Gente, força. Meu Deus, eu tenho que dar uma aula para vocês, é de cérebro. Meu Deus, cadê a Mauriane? Mauriane, nós temos que marcar um aulão. Gente, vou voltar uma questão atrás. Nós temos assim, a nossa cabeça, nosso cérebro, ele é tão precioso, que Deus, já sabendo disso, vocês já observaram a criança cair? A criança, ela pode cair de costas, que ela tenta não bater a cabeça no chão. É instinto de proteção cerebral. A criança, ela, até nós, né? Quando a gente vai cair, se a gente tropeça e cai, o que a gente faz? A gente vai direto com a cabeça no chão ou a gente vai com as mãos no chão? Nós temos um instinto de proteção fantástico, fisicamente. E o instinto de proteção emocional, capenga. Estranho, não é? Sabe por que é capenga? Porque fisicamente a gente não para assim. Ah, eu vou cair, tenho que botar a mão para me proteger. A gente vai lá e catipuf. E o instinto vai primeiro. Aí na emoção, sabe o que acontece? Quando a gente fala assim, eu sou a mulher forte, aí logo uma vozinha vem assim, nem tanto. Aí você já começa. Não é assim, a gente já começa. Fulano é mais. Fulano tem um perfil diferente. Resumindo, ao longo do dia, se a gente não tomar cuidado, a gente está 0,1 de força. E aonde está a força de um ser humano? Gente, aonde está a força de um ser humano? Na cabeça e no coração. Vocês sabiam, por exemplo, que nem toda aquela pessoa bombada, saradona, ela é forte? Mas a gente acha que é, não é? A gente acha, quanto mais malhada, às vezes a gente acha mais forte. Nem sempre, gente, vírgula. Às vezes a pessoa é forte, mas não tem resistência. Meninas, tudo na nossa vida passa por uma programação mental. Vocês já ouviram falar disso? Quem já ouviu falar de programação mental? Gente, programação mental é o que acontece. Querendo ou não, nós nos programamos. Sabendo ou não, a gente passa por essa programação. Durante o dia, ou eu vou me reprogramando, ou eu vou, às vezes, desprogramando aquilo de bom, se eu não tomar consciência. Como é que eu programo a minha cabeça? A fé, ela é uma chave fantástica na programação. Sabe por quê? Porque eu falo pela fé algumas coisas que eu ainda não tenho, e meu cérebro começa a acreditar a ponto de eu ter. Gente, a fé, independe da religião de cada um, estou falando de fé, não estou falando de religiosidade. A fé, ela é uma chave fantástica para a programação. De que maneira? O que é o programar? Se eu acordo de manhã, por exemplo, e eu olho o dia e eu falo assim, nossa, gente, que dia mais lindo, nossa, que sol maravilhoso. Meu corpo já fica assim, do tipo, nossa, esse dia é lindo. Né? O corpo já responde. E aí, o que acontece? Eu começo a corresponder a partir daquela informação que eu estou dando ao meu cérebro. Aí eu saio lá fora, nossa, gente, oi, fulano, bom dia, tarará. E aí eu estou dando informação ao meu cérebro de que eu sou uma pessoa
né? Que eu tenho muita energia e meu corpo começa a corresponder. Aí eu encontro uma pessoa antes do meu trabalho ainda, mais à frente, fala: nossa, gente, que menina mais linda, mas você é muito bonita, parará, e eu estou ótima hoje, e não sei o quê. E a pessoa pergunta: como é que você está? Estou ótima. Como é que você está se sentindo? Forte, eu sou uma pessoa poderosa, tal. O corpo começa a corresponder. Eu estou sendo o quê? Otimista. Eu estou programando a minha cabeça do tipo, vendo coisas boas, meu corpo é um corpo sarado, eu sou uma pessoa otimista. Ao longo do dia, o que eu vou colher? Coisas boas. Mas se eu começo meu dia, Jesus, tem que trabalhar. Já passei a informação do tipo, peleja à vista, não é? Aí eu começo, e aí, está boa? Não, como é que eu vou estar boa? Como é que eu vou estar boa com minha chefe daquele jeito? Outra informação. E aí, o almoço tá bom? Não, tem que fazer dieta, tô péssima. Né? Parará. No final do dia, sabe o que aconteceu? Você programou sua cabeça. Mesmo sem saber, você fez uma programação. Que tipo? Peleja eterna, gente. Frustração. Então, querem aprender a programar? Querem ou não querem? De toda maneira, a cabeça age por uma programação, querendo ou não. Então, gente, querem programar, sejam o quê? Porque a gente alimenta de várias maneiras. A gente alimenta pela boca, nosso corpo físico. A gente alimenta pelos olhos, daquilo que a gente se permite ver. Pelos ouvidos, que a gente permite ouvir. Né? Então, se eu leio, dependendo do material que eu leio, aquilo me causa uma tristeza também. Então, meninas, dependendo do que eu estou ouvindo, causa uma tragédia no meu coração. Tudo isso vai entrando na minha programação. Então, na verdade, toda a nossa autoestima, ela passa por essa programação. De como é que vocês estão se vendo? Veja pela fé. Veja pela fé. Como é que vocês acordaram hoje? Como que vocês deram um bom dia para vocês? Não? Quem é a pessoa mais importante na vida de vocês, meninas? Vocês sabem? Não? Então, vou fazer novamente, a gente vai repetir juntas, tá? Quem é a pessoa mais importante na vida de vocês? Vocês fazem assim. Todas, meninas, com energia, vamos lá. Aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder assim: eu. Tá? Quem é a pessoa mais importante na vida de vocês? Gente, está fraco demais. Meu Deus, se o nível de importância estiver de acordo com o som. Vamos lá, gente, quem é a pessoa mais importante? Muito bem. Você é a pessoa mais importante na sua vida. A gente tem a sensação de que a gente pode mudar o comportamento dos outros, mas a gente não pode. A gente pode ajudar. Quem a gente pode mudar? O meu. Você é a mulher que você gostaria de ser hoje? Ou você quer se tornar essa mulher? Hein, gente? Vocês querem tornar a mulher que vocês sonham em ser? Sim? Então fale assim mais alto, gente. Vocês querem se tornar a mulher que vocês gostariam de ser? Sabe como começa? Programando. Programando. Tenham consciência, querendo ou não, você começa seu dia se programando e vai terminar programando. Tá? Então, a partir de hoje, meninas, falem para vocês mesmos: nossa, eu sou bonita, eu sou isso, eu sou aquilo. Falem positivo da vida de vocês. Falem positivo. Até as coisas ruins, quando acontecem, coisas ruins vêm na nossa vida, não é para deixar a gente no fundo do poço, mas é uma oportunidade, uma academia emocional para a gente sobreviver, para fortalecer em alguma área. Então, por exemplo, um tempo atrás eu estava super atrasada. E eu sou muito ligada a respeito de horário. É lógico que eu vivo de horário, né, gente? Mas, de repente, a hora que eu fui ligar meu carro, não sei qual o motivo, e até hoje eu não levei na revisão, gente, não tive tempo, meu carro não ligou. E aí eu apertava o botão e nada. Eu pensei, gente, coisa estranha. Apertei novamente e nada.
Aí era para eu ficar super estressada, né? Sabe o que eu fiz? Falei, obrigado, Senhor, porque eu devo estar muito cansada para eu respirar uma meia hora antes de sair. Desci, tomei um café, conversei um pouquinho, liguei para a pessoa, falei, olha, eu estou com um probleminha no meu carro, eu penso que a meia hora eu devo resolver. Gente, engraçado, pois meia hora eu fui lá e o carro ligou sozinho. E até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas o carro deixou de ligar e ligou novamente. Então, meninas, até isso, quando acontece, eu falo, obrigado, Senhor, porque eu devo estar cansada. Certamente eu estava acelerada, para eu desacelerar um pouquinho. Meninas, isso é programação. Programação do quê? Do bem viver. Imagina se eu tivesse programado no modo estresse. Nossa, eu sairia dali com raiva, xingaria o carro, xingaria a situação, né, reclamaria, contaminaria um monte de pessoas à nossa volta. Então, qual é o modo que você tem funcionado? É o modo otimista? É o modo alegre? É o modo... Que modo que você está funcionando? Vou deixar essa pergunta para vocês, tá? O meu modo de viver é o modo feliz de ser. E eu acho que está me fazendo bem. Tá? Tem gente que vive do tipo modo tragédia, modo fracasso, modo tristeza. Tem gente que vive no modo briga, que você olha do lado, a pessoa quase não pergunta por educação, mas quase pergunta do tipo assim, o que está olhando, hein? Não é assim? O que é? Nunca viu? Vocês já passaram por situações assim, gente? Às vezes a gente está no shopping, alegre, porque shopping, para que a pessoa vai ao shopping se não for para um momento de alegria, não é? A pessoa vai estressada. Briga com a vaga, briga na escada rolante, porque está cheia. Lógico que está cheio. Tem um tanto de gente aqui em Goiânia querendo fazer a mesma coisa. Briga com a vendedora, sei lá. Briga com o pacote do presente. Estranho, não é, gente? O laço o presente estava lindo um tempo atrás, eu vi presenciei. O laço estava lindo o presente. O laço está torto. Aí eu pensei, eu falei, gente, olha o modo, né? Vai lanchar, briga lá comendo. Então, meninas, qual é o modo que vocês têm funcionado? Que modo é esse? É o modo vitória? Quem aqui quer vencer na vida? Gente, eu estou encabulada. Nós vamos ter que treinar, Mauriane. Fazer esse povo soltar a garganta. Gente, eu tenho um programa, um treinamento mesmo, tá? Primeira coisa, a gente reprograma pela fala, meninas. Quando alguém perguntar alguma coisa para vocês, mulheres lindas, maravilhosas, poderosas, abençoadas, chiques, lindas. Gente, quando alguém perguntar, fala de dentro. Olha, tem a fala que sai da boca, sai só da boca, do tipo, bom dia. Aí a pessoa faz, bom dia. Mal mexeu a língua para te dar um bom dia. A pessoa está fraca, ela não botou força na palavra. Tem aquela média, né, que você fala, bom dia. Bom dia. E tem aquela alegre, a pessoa que sai lá, olha, a fala sai daqui. Ó. Tá, bom dia. Bom dia. Soou diferente? Como é que vocês querem programar? Ninguém programa. Olha, gente, a programação ela só acontece pela emoção. É engraçado isso. É muito interessante. Até tem um autor que eu gosto muito, que ele chama Napoleão Hill. E ele fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi a única da vida dele, é lógico, durou 20 anos. Isso é que é uma pessoa determinada, hein, gente? Com uma única pesquisa durar 20 anos é muita coisa. E ele fala, numa parte do livro, o livro dele tem 800 páginas, mas numa parte, tem um capítulo que ele coloca assim, a fé aplicada. Ele não está falando de religiosidade, está falando de fé. E ele fala o seguinte, que a fé, na verdade, só funciona se a gente põe emoção. Ou seja, a chave funciona com emoção. Sem emoção, que é blá, 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 não funciona. Tudo na nossa vida funciona com emoção. Nós somos pessoas emotivas. Então, meninas, se vocês estão falando e essa fala está saindo só da boca para fora, vocês não estão atingindo o propósito. Qual é o propósito da fala? Por que a gente fala, gente? Hã? Comunicar. O que mais? Expressar. O que mais, gente? Relacionar. Quem falou? Relacionar. O que mais, hein? Por que a gente fala?
Vocês já pararam para pensar, gente, por que a gente fala? Ou você só fala? Tem a categoria dos que falam e dos que não falam. Misericórdia. Gente, vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá? Qual é o propósito da vida de vocês? Sabe o que eu percebo, meninas? Grande parte das pessoas que chegam no meu consultório adoecem por falta de um propósito. Forte isso, não é? Adoecem por falta de um propósito. Qual é o propósito na vida de vocês, meninas? Precisam responder, não pensem. Gente, até a fala tem que ter um propósito. Se eu estou falando com alguém, qual é o propósito de falar com essa pessoa? Nós não podemos tornarmos zumbis. A gente precisa interagir. Falar não é só passar uma informação. Quantas coisas vão na nossa fala? E quantas coisas a gente recebe da fala de uma pessoa? Se a gente encontra com uma pessoa e aquela pessoa está morta-viva, e você dá um bom dia e a pessoa dá só aquela fala, né? Custa, sei lá, não é nem uma fala, né? É um piado, né? Aí você nem mal entende. Que leitura que a gente faz dessa pessoa? No íntimo a gente faz. Não faz ou não? Nossa, que mal amada. Nossa, que é isso? Que mau humor. Nossa, que parará. A gente começa a julgar. Então, meninas, o conviver, o falar, até com o padeiro ali da esquina, ele tem um propósito. Seja qual for, vive intensamente o propósito de vocês. Então, quando forem falar, comunicar, expressar, conviver, saia do umbigo o oi. Sabe? Saia de dentro. A palavra, ela tem uma força enorme. Ela modela ou ela estraga a vida de uma pessoa. E muitas vezes ela estraga a nossa também. Tá, meninas? Até que ponto devo ser submissa ao meu esposo? Pois às vezes digo sim quando quero dizer não, para não magoá-lo. Ninguém consegue manter uma relação, gente. Uma relação, ela tem que estar no prato de uma balança. Ninguém consegue manter por muito tempo uma relação em desvantagem. A verdade é essa. Há um preço altíssimo na vida quando a gente mantém relacionamentos em desvantagem. A solução é separar? Não, é aprender a conviver. Sempre que eu estou me relacionando, onde eu tenho que me doar demais e a pessoa se doa de menos, duas coisas acontecem. Primeiro, eu aceitei a situação. Segundo, eu me sinto, aliás, três coisas. Eu aceitei a situação, me sinto culpada pela situação e não estou sabendo me impor diante dessa situação. A vida ela é muito preciosa, a nossa vida ela é muito preciosa. Mas quem mostra o valor dessa preciosidade é você. Então, o que acontece? Se você está sempre se sentindo menor, em desvantagem, você está sempre negociando de maneira inferior. Então, o que você precisa? Porque 95% dos casais que chegam no consultório é problema de comunicação. O que precisa aprender é comunicar. Aprender, colocar que, na verdade, porque um casal, gente, foi feito para ter uma vida em sociedade. E não para ter uma vida dentro de um calabouço. Um casamento feliz, ele tem que equilibrar os pratos. Porque a pessoa que fica numa relação de desvantagem, duas, ou ela vai se separar lá na frente, ou ela vai se adoecer lá na frente. Manter um casamento de 50 anos, mas extremamente infeliz e doente. Uma relação apenas de dar, ela adoece. Então, o que precisa? Se você não está conseguindo conversar com o seu marido, mostrar as suas necessidades, ou você realmente deixou passar e não está tendo condição de mostrar, procure ajuda. E saber que você precisa conversar com esse marido, porque quem está numa relação de desvantagem não tem amizade no casamento, hein, gente?
Tem que saber, porque o amigo de verdade vai te ouvir. Eu tive um casal há um tempo atrás, numa situação muito crítica, e não era um casal de muitos anos, não, um casal jovem. E aí ela virou e falou assim, doutora, eu estou assim, é como se ela tivesse aberto mão do casamento, arrasada. Não quero mais, meu marido, eu estou adoecida, estou deprimida, estou tudo que você pode pensar. Porque até nos mínimos detalhes, meu marido não me respeita. Eu falo porque eu não gosto de passar na rua, que eu tenho medo da rua. Ele passa todos os dias naquela rua. E o que custava para esse marido passar em outra rua, gente? O que custava? Então, eu quero falar para vocês que eles tiveram que reaprender. E eles estão casados, estão felizes. Mas tiveram que reaprender. Quando a gente abre mão daquilo que é importante para a minha felicidade, eu estou abrindo mão por medo. E mulheres, uma coisa extremamente... Se você abrir mão de dizer sim, aliás, de dizer não, quando queria dizer sim, você está se baseando no medo. Quem entra numa relação com medo de perder, já está perdendo. Mais dia, menos dia vai perder. E como é que eu vou falar? É melhor tentar consertar um voo do que deixar que o avião caia no chão. Então, não tenha medo. Todo casamento passa por dificuldade, todo casamento precisa de ajuste. Não existe casamento perfeito, existe casamento de vida real. Mas precisa ajustar, porque ninguém consegue manter um relacionamento feliz, só doando, só doando e só doando. E aí você começa a acostumar seu marido sempre daquele jeito. Aí o dia que fala o primeiro não, você vai ter que ter resistência para falar com jeitinho. Né? Porque a pessoa também que sempre falou sim, 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 de repente tem uma instrução e vai falar, a partir de hoje é não. O marido fica chocado, tipo, sai de casa. Entendeu? Fica achando que você está doida. Né? Então, eu sempre aconselho as meninas que vão para o meu consultório com a gente, esse sim, a busca pelo sim, é como, imagina se a gente estivesse dentro de um carro, a 120 por hora, e depois a gente quer retornar. A gente percebe que está no caminho errado. E aí, o que acontece? Eu tenho que diminuir a velocidade, vai diminuindo, né? Para retornar, para fazer minha curva. Se eu estiver a 120 por hora e fazer a curva de repente, o carro vai capotar. E pode matar quem está dentro. Tá? Então, o que você precisa? Aprender. Por que você está dizendo tanto sim quando tem vontade de dizer não? O que está acontecendo? Faça uma avaliação. A gente fica muito no modo automático também. Sempre sim, sim, para evitar uma briga. Briga a gente não evita só pelo sim, gente. A gente evita conversando, sabendo como o funcionamento do outro. Como me livrar do ressentimento e perdoar? Todas as vezes que a gente tem uma situação inacabada na nossa vida, inacabada, porque nós temos, gente, a gente tem várias situações, né? E aí o que acontece? O ressentimento, ele é um grau avançado da raiva. Porque a raiva faz parte do sentimento humano. E a gente aprendeu como se fosse a categorizar, do tipo bons sentimentos de maus sentimentos. Não existe, são todos sentimentos. Né? Então, os sentimentos bons, o amor, o companheirismo, parará, parará, parará. Sentimentos ruins, a raiva vem o primeiro. Eu não sinto raiva. Todo mundo fala isso. Não sinto, não sou uma pessoa, né, demais. Eu não sinto raiva. Sente sim, você não entra em contato com a sua raiva. Raiva a gente tem, foi feito para a gente elaborar. Quando eu não elaboro uma raiva, o que acontece? Ela começa a ficar uns ressentimentos, aí ela vai evoluindo, se torna amargura. Vocês já viram pessoas amarguradas? Do tipo mala sem alça? Tudo que se faz, a pessoa está pesada. A raiva cresce, por isso ela vai graduando. Como se livrar deste sentimento? Primeira coisa, assumindo que ele existe. Tá? A gente não livra de uma situação ignorando. Eu tenho raiva dessa situação, essa situação me machucou. Primeira coisa, quando a gente vai lidar com fantasma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o tamanho que ele é. A gente não vai lutar com algo sem saber o tamanho. Então, assim, é isso, com tal e tal situação, está aberta, volta atrás. Converse com a pessoa, não tem jeito de eu conversar, a pessoa mora em outro estado, manda um e-mail, manda uma carta, tire de você este sentimento. Raiva não foi feita para ficar no coração, ela foi feita para passar embora.
Tem um ditado que fala que a raiva tem que sair no xixi. Não pode durar um dia. Entendeu? Então, quem fica muito com a raiva vai fazendo mal, vai intoxicando. De que forma que você pode fazer? Vá lá, chama a pessoa, conversa. Ô Maria, você lembra de 10 anos atrás, nós tivemos uma situação assim, assim, sabe? Essa situação deixou uma ranhura no meu coração. Eu fiquei chateada com você, né? Se a Maria vai reagir bem ou não, é outra questão. Faça a sua parte. Faça bem feito. Não vá disposta a brigar, vá disposta a conversar. Manda flores, fala, olha, eu quero conversar com você, vamos marcar um café, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ressentimento é algo para ser trabalhado, não é o ponto final. Mas tem que ser conversado. Ninguém tira um sentimento de raiva, de ressentimento, de amargura, sem compartilhar. Uma coisa muito importante, esse negócio da gente fala assim, eu vou deixar para Deus resolver. Nossa, gente, que peso. Resolva você, peça a Deus condição para resolver. Mas vai lá e resolva. Deus vai dar condição e você vai resolver. Mas não deixa só para Deus, não. Porque Ele vai fazer a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E às vezes a gente ir atrás de uma situação difícil, é dificílimo. A gente fica, ai meu Deus, é amanhã que eu tenho que conversar com a Maria. Ai Jesus, o que eu vou falar? Né? O que eu vou fazer se a Maria reagir, se não reagir, se ela me perdoar, se não me perdoar. Olha o tanto de coisa. Mas vai lá. Ressentimento é um ciclo aberto. E a gente não deixa coisas inacabadas no nosso coração. Gente, o ser humano ele funciona assim, funciona em ciclos, certo? É como se fosse assim, não é à toa que antigamente existia, as pessoas se baseavam, ciclo da lua. Já falei isso para vocês? Sim ou não? Ciclo da lua, das estações, ciclo menstrual, e são vários ciclos que os antigos se baseavam para viver. Então, nada é à toa, nós funcionamos em ciclos também, por etapas. Mas se a gente deixa um ciclo inacabado e começa outro ciclo, a gente está sempre com o conteúdo do primeiro. Já estou no 10º ciclo da minha vida, mas tem uma nhaca do primeiro que não sai do meu pé. Não é isso que acontece? Eu nunca venci essa situação, porque nunca acabou. Ela está te acompanhando. Então, o conselho que eu te dou é, resolva, vai conversar, peça ajuda. Eu tenho uma grande oscilação de humor. Como fazer para melhorar? A oscilação de humor, gente, tem várias categorias de oscilação do humor que a gente tem que avaliar. Tem a oscilação do humor do tipo mal-humorada, a pessoa azeda, né? Se dá bom dia, a pessoa mal responde, que é uma questão comportamental, né? Que ela não aprendeu a ser uma pessoa, vamos dizer assim, alegre ao acordar. Então, ela fica se sentindo o direito de ficar mal-humorada. Né? Eu sou mal-humorada até meio-dia. Eu falo, que pena, que você perdeu metade do tempo de ser feliz. Porque é horrível aguentar gente azeda logo pela manhã. Não é isso? E tem aquela oscilação de humor que se chama, que é um transtorno e que precisa ser tratado com um psiquiatra, que precisa ser tratado com um psicólogo. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Qual que é o grau dessa oscilação? Eu fico azeda o dia todo? Eu estou feliz meia hora atrás, agora eu já estou querendo arranhar o carro da pessoa que passou no trânsito? Eu fico dando patada 24 horas. Se a pessoa veio aqui e mexeu nesse negócio, eu falo, nossa, que raiva, eu tinha deixado assim, ó. E aí já é o suficiente para ficar mal-humorada? Se o marido era para trazer pizza, ele trouxe pastel, ninguém aguenta. Então, gente, tem que avaliar o que é esse mau humor. Se for apenas comportamento, eu vou falar para vocês o seguinte, gente, reaprende. Reaprende porque algumas coisas são básicas assim, olha, gente, raiva, mau humor, preguiça. Eu vou lembrando os outros. É prejudicial somente ao hospedeiro. Quem que hospeda? Nós. Eu não quero ser hospedeira disso, né? Meu corpo é um corpo sarado, alegre. Para que eu vou ficar sustentando? E mais uma coisa importante também. O mau humor ele é contagiante, assim como a alegria. Se chega um mal-humorado, põe um mal-humorado exatamente no meio. Eu esqueci seu nome de jeans aqui.
Se eu pegar a Thalita dali, botar a Thalita aqui, e botar um extremo mal-humorado ali, vai 20 minutos, já tem gente mal-humorada ali perto. A coisa fantástica. O que a gente precisa? Saber se blindar. Dar dicas para o mal-humorado do tipo, nossa, por que você está tão mal-humorado hoje? O que aconteceu? Firme, porque a tendência é a gente assustar com o mau humor do outro. A gente tem medo de algumas emoções humanas, do tipo mau humor, a gente tem medo da raiva. O mal-humorado, ele é só mal-humorado, ele não morde. Tá, gente? Então, chega e fala, nossa, mas você está... O que aconteceu? Por que você está tão mal-humorado? Tá? Então, para livrar do mau humor, programe a cabecinha. Nada é maior do que sua vontade de vencer. Entenda por que você está mal-humorado, o que está te irritando tanto. Qual o motivo de tamanha irritação? Tá? Você está se permitindo ou você não está sabendo lidar? Fica essas duas questões para você. Como terminar com um relacionamento de dependência emocional? Você precisa de ajuda. Dificilmente uma pessoa sai de um relacionamento de dependência emocional sozinho. Tá, gente? Isso é muito sério. Relacionamento de dependência emocional, ele tem vários graus de dependência. Você já viu falar assim, fulano fuma, tem vários graus de dependência do cigarro. Não é? Dependência emocional são vários graus. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem muitas de vocês aí que estão com dependência emocional. Só de bater o olho eu já vejo. Às vezes não é nem com o namorado, às vezes é com relacionamento no sentido geral. O que eu quero falar é o seguinte, tem grau, vamos supor, 1, 2, 3 e 4, tá? De relacionamento com dependência. O que você precisa? Primeira coisa, se você está no relacionamento querendo sair e não está conseguindo, ninguém consegue, dependendo do buraco, gente, a gente não sai sozinho, você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Porque se você vai compartilhar apenas com amiga, com sua mãe, com seu irmão, com sei lá quem, o que acontece? Às vezes a pessoa vai te olhar e fala assim, saia desse relacionamento tão fácil, por que você não dá conta? O que é isso? É uma pessoa tão boa, você é uma pessoa trabalhadora, concursada, bonita, aí a pessoa vai se sentindo pior ainda, porque ela sabe disso tudo, mas não dá conta de sair. Não é? Então, às vezes, a tentativa de ajudar piora a situação. Já tive situações no consultório que a pessoa falou, eu já sei, se você vai, primeira sessão, nem abrir a boca, a pessoa virou para mim e falou, se você for falar que eu sou bonita, concursada, barará, barará, eu vou embora. Eu falei, não, só quero falar que você é bem-vinda. Tá, gente? Por quê? Porque todo mundo já falou, ela já sabia disso, mas não conseguia sair. Então, precisa de ajuda profissional para a dependência emocional. Primeira coisa, se você não tem como buscar ajuda profissional. Gente, tem várias instituições em Goiânia que oferecem ajuda. A terapia social, que é chamado. Né? Então, tem vários preços de atendimento. Não pode ficar, tem que priorizar. Uma das coisas que mais prejudica a dependência emocional é que o dia que você está em crise, você fica assim, almejando ajuda. Ai, meu Deus, eu precisava, gente, eu precisava sair disso, eu precisava. Saiu da crise, no outro dia, já vem um convencimento do tipo, eu estou boa, eu não preciso mais. E aí começa o ciclo, porque geralmente, quem está com um companheiro com dependência emocional, a pessoa não é só ruim, viu, gente? Tem isso também. Não é só ruim. Às vezes a pessoa é ruim em uma semana, boa em 2 dias. Aí naqueles 2 dias compensa todos 5, 7 dias que passou ruim. E aí há uma confusão emocional do tipo, nossa, ele é tão bonzinho, por que eu estou achando que ele é chato? Isso é um dos sintomas da dependência. Então, precisa de ajuda profissional. Como posso identificar onde minha alma parou e por que isso me faz desistir de planos? Gente, todo mundo tem dificuldades. Primeira coisa, nós temos uma tendência a olhar para o outro e de achar que o outro tem menos dificuldade, menos problemas, mais autonomia, mais beleza, mais tudo que a gente não tem. Não é verdade.
Todos nós temos dificuldade. Às vezes a gente tem uma dificuldade na nossa vida, que é uma dificuldade que vai te fazer crescer, fundamental. É como se fosse uma pedra angular da sua história. E aí o que acontece? Que você olha para aquele problema e acha ele maior do que você. E aí você fica paralisada. Sempre que acontecer uma paralisação, de trás de uma grande pedra há uma grande bênção. Não interessa, porque às vezes o que é pedra grande para a minha pessoa, para outra pessoa, a gente tem a tendência de olhar e falar, não, mas eu não acredito que você parou a sua vida por isso. Não. E a gente se acha no direito de julgar. Mas às vezes o que é grande para a minha pessoa não é e vice-versa. Se a sua vida está parada, primeira questão, reconheça que ela está parada. Busca ajuda. O problema não foi feito para paralisar ninguém. Sempre há uma saída. Você apenas está numa situação que não está enxergando. Precisa ter motivação para sair daí. Busca ajuda. Saia de frente dessa pedra. Às vezes tem vários ângulos, às vezes eu estou aqui e não estou enxergando. Mas se eu chegar para cá um pouquinho, eu já começo a ver a possibilidade de uma mudança. Todos nós nascemos com o conteúdo necessário para a nossa sobrevivência. É porque a gente acha que não tem, mas a gente tem. Então, se tem um problema tão grande que está te paralisando, porque se paralisou é porque você está achando que ele está muito grande. Se está grande, busque ajuda para resolver. É como se fosse mais ou menos assim. Vocês já viram quando um carro para e a gente tem que empurrar? No primeiro momento, o carro não pegou, a gente tem que empurrar o carro. Né? Dificilmente a gente empurra um carro sozinho. Alguém já viu a pessoa dirigir e empurrar ao mesmo tempo? Daria uma tragédia. Né? Empurrou o carro, desceu essa rua, foi parar onde, gente? Quando tiver uma árvore. Então, muitas vezes, a gente não dirige e empurra ao mesmo tempo. Busque a ajuda da pessoa certa, compartilhe. Divida isso que vai ficar mais leve para você. Tá? O que é mais importante no contexto vida profissional? Realização profissional ou financeira? Gente, a meu ver, uma coisa está tão casada com a outra que só há realização se eu amo o que eu faço. E quando eu amo o que eu faço, o dinheiro chega. Né? Vocês já viram assim, tem gente que, várias histórias assim, de pessoas empreendedoras que às vezes faz doce e não quis ser advogada, eu quero fazer doce. Então, e faz um doce tão bem feito que, na verdade, superou todas as expectativas. Então, o que é mais importante na nossa vida profissional? Primeira coisa, se vocês têm alguém formando e está buscando uma profissão para ter dinheiro, você não vai ter dinheiro. Sabe por quê? A gente vai com má vontade. Então, a primeira coisa que deve nortear a minha escolha é fazer o que eu amo fazer. Porque imagina você ficar 50 anos fazendo a mesma coisa que não gosta. Deve ser uma coisa terrível. Então, o que eu sugiro, busque algo que você identifique, porque você vai ter que, para ser um bom profissional, você tem que dominar aquela situação. Seja o que for, se for para ser costureira, seja costureira, se for para ser uma arquiteta, goste daquilo que está fazendo. O primeiro passo é esse. O dinheiro chega com o tempo e de forma como se fosse um presente por aquilo bem feito que você faz. Tá certo? Não é à toa, gente, que às vezes a pessoa foi nota 10, todos os 5 anos de faculdade, nunca realizou. Porque foi nota 10 tecnicamente, mas não botou o coração. Não se tornou médico, não se tornou advogado, tem um diploma, não se tornou psicóloga. Né? Tinha um ditado, uma professora minha falava sempre o seguinte, muitas pessoas farão psicologia, poucos sairão psicólogos. O que eu vim entender disso? Muitos têm o diploma, mas poucos gostam do que faz. Então, se você gosta do que faz, o dinheiro chega com o tempo. Eu sou uma pessoa muito indecisa, isso é um problema emocional. Como posso melhorar? A indecisão ela é comportamental. Ela vai graduando também. De que forma que a gente precisa? Quando você é uma técnicazinha, tá, gente? Se você tem que decidir, nossa, eu vou para São Paulo, eu vou para Caldas Novas. O que eu faço? Uma técnica, uma dica para vocês é coloque no papel, tire da cabeça, tá? Gente, é engraçado, quando nós tem um mundo da cabeça e quando a gente começa a botar no papel, você vai ver que tem um monte de dificuldade ou um monte de facilidade.
Se você tem uma dúvida, então assim, por exemplo, de um lado, pega uma folha, de um lado Caldas, de outro São Paulo. Se eu for para Caldas, por que eu preciso ir para lá? Parará, 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 parará. E para São Paulo, por que eu preciso ir? Anote. Se, na verdade, por exemplo, São Paulo der mais a favor do que contra, é só você olhar ali estrategicamente. Isso é uma técnica. Tudo que for fazer, na verdade, coloque no papel. Eu tenho que fazer isso ou isso, tenho que fazer isso. Qual é a vantagem de fazer? O pós e o contra de fazer. Se você fez uma lista, deu 10 contra e 2 a favor, é lógico que você tem que ir no contra. Tá? Então, a gente fica deixando muito no mundo do subjetivo nas nossas decisões. Não é. Ponha no papel. Pontos a favor e pontos contra, que você já está aí a sua decisão. Só não pode questionar a lista, porque se você começar do tipo, nossa, tem 10 contra, mas não é assim. Não, eu acho que eu exagerei. Não, eu gosto médio. Aí você já, na verdade, você já lançou dúvida nas suas dúvidas. Então, ser uma pessoa determinada, na verdade, é uma questão de tempo, treinamento, tá certo? Gente, nós já estamos chegando no tempo. Aqui está falando o seguinte: como vencer a depressão? Já? A última perguntinha, então, meninas: como vencer a depressão? Primeira coisa, para a gente vencer algo, a gente tem que saber com o que a gente está lidando. A gente não vai para uma batalha sem saber o que exatamente é. Quando fala de vários transtornos aí emocionais, por já se falar muita coisa, as pessoas sempre acham que sabem, acham que podem ensinar, acham que podem julgar, principalmente. Resumindo, depressão é uma coisa tão se falada hoje em dia. Mas o que é realmente a depressão? A depressão é quando, imagina você já viu, sabe aquela bola de pilates? Sabem, gente? Falam sim? Ok. Imagina uma bola de pilates e que ela sofreu um furo. E aí você olha para a bola, antes ela estava cheia, né? E aí tem um furo e começa a perder o quê? Intensidade, começa a perder energia. E você sabe que ela está furada, mas não sabe onde. E aí você passa a lidar e fazer exercícios com aquela bola todo dia furada. E aí vai causando dano maior. A depressão, na verdade, é uma sensação de exaustão mediante a uma dificuldade que eu tenho. Imagino eu que eu não tenho força e nem sei lidar. Depressão é isso. Então a pessoa perde a energia. Vocês já viram tanto que um deprimido, ele não pode ver um banquinho que ele quer sentar? Chega na loja, às vezes por uma coisa bacana, numa festa, logo o deprimido está sentado. Porque ele não tem energia. Como vencer a depressão? É preciso avaliar primeiro o grau de depressão. Quanto tempo está nessa depressão, por que você foi se deprimindo e aprender, porque na verdade o que leva a pessoa a deprimir é a pessoa ter uma dificuldade de não saber lidar. Então eu não sei lidar com aquilo, aí eu vou me frustrando, eu vou falando a mim mesma, do tipo, eu não dou conta, eu não sei, eu sou isso, eu sou um lixo, avarará, e aí começa a se sentir mesmo. Ao invés de achar a solução, a pessoa começa a achar um monte de nomes para si mesma, mas que nomes que não agregam. Né? Então, a pessoa começa a ficar extremamente debilitada. E aí, o que acontece? Tem 2 tipos de debilitar. Aí, a emoção vai debilitando o corpo. E o corpo também, por si só, debilita a emoção. Muitas vezes é preciso, dependendo do grau de depressão, é preciso tomar um remédio para ajudar essa pessoa a voltar a equilibrar a bioquímica do corpo até a terapia fazer efeito. Porque às vezes a pessoa está tão já descompensada que até que o processo terapêutico comece a funcionar, essa pessoa está muito sofrida. Né? Então, precisa ter esse equilíbrio. Se a depressão é depressão leve, o que eu sugiro para vocês? Mude de comportamento, não se entregue, busque ajuda. Se algo está difícil, está se sentindo tão mal, por que está se sentindo? Compartilhe com a amiga, sabe? Não, por exemplo, eu não vou em tal lugar porque eu estou para baixo. Levanta e vá. Mude. Não espere a vontade chegar para poder mudar. Mude que a vontade vai chegar. Então, se está com a depressão leve, ela é possível de sair, sem ajuda. Então, assim, vá
Mude de comportamento, ouça as músicas alegres, ou use roupas mais coloridas. Sabe? Vá fazer coisas que gerem em você uma sensação de bem-estar. Uma das coisas que eu mais sugiro é que você faça caminhada, corrida, porque dá a sensação do corpo estar vivo. Atividade física é fundamental para quem está com tendências à depressão. Aliás, em tudo na nossa vida é importante. Meninas, muito obrigada. Alguma dúvida? Não? Então, um beijo a todas. Que vocês sejam assim. Lembrem da programação que nós falamos, não é isso? Programação mental. Que vocês programem para se tornarem mulheres vitoriosas, abençoadas, firmes, fortes, corajosas. Mas como é que a gente começa? Falando. Não espere ser para falar, fale para ser. Um beijão para vocês.